Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai falar aqui sobre o fundo imobiliário KNRI11, o que nem é a renda imobiliária. Então a gente vai ver o relatório de maio do fundo que acabou de sair, então fica ligado até o final do vídeo para as informações sobre esse relatório. E, bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e curtir o vídeo também para ajudar na divulgação do canal. E a gente vai vendo aqui o objetivo do fundo é gerar renda de aluguel mensal através da alocação de um portfólio diversificado de prédios corporativos e galpões logísticos. Então, esse fundo é um fundo híbrido, tá? Ele investe não só em um tipo de imóvel, mas em dois tipos, né? Prédios corporativos e galpões logísticos. Ele tem um patrimônio líquido aqui na casa de 3 bilhões 795 milhões de reais. É um fundo muito grande, tá? A posição em 31/5 aqui, R$ 157 reais de valor patrimonial da cota, R$ 132 reais aqui no fechamento de 31/5, o valor de mercado da cota. Então a gente vê que está sendo negociado com um desconto aqui o fundo, mais de R$ 20 reais aqui de desconto com relação ao valor patrimonial. São 234 mil cotistas, inclusive comenta para mim aí, você é cotista do fundo, você gosta desse fundo ou não? E a gente vai continuando aqui, a vacância física de 1,91%, ante 1,97% no mês anterior, então eles diminuíram um pouquinho aqui a vacância física do fundo, e a vacância financeira de 6,26%, ante 6,43% do mês anterior. Bom, a gente continua aqui com o comentário do gestor. Então, no mês de maio, eles tiveram uma alocação de um andar do edifício Atenas pela Econ Soluções Ambientais, que atua no mercado de consultoria ambiental em 10 países. Então, uma empresa grande, né, multinacional. E eles locaram também um andar do edifício Rocha Verá para a empresa Lockton Brasil, que é considerada uma das maiores corretoras de seguro do mundo. Então, com essas locações acima, a vacância física do fundo caiu para 1,91%, como a gente viu, a financeira para 6,26% e a vacância financeira ajustada pelas carências para 7,34%, também diminuiu aqui com relação ao mês anterior e conforme eles informaram no comunicado de rendimentos publicado no dia 31/5, o valor de rendimentos distribuídos pelo fundo vai ser aí de 84 centavos por cota. Esse pagamento vai ser feito aí no dia 14/6 de 2022 para quem tinha cotas desse fundo no último dia útil do mês passado. Aqui a gente tem um resumo sobre o fundo, então 84 centavos por cota, né, a renda mensal, a taxa de administração e gestão de 1,25% ao ano, não tem taxa de performance. O início do fundo foi lá em 2010, então é um fundo bem antigo, que tem a gestão da Quiné, aqui como a gente pode ver, e a administradora Entrag DTVM Limitada. A gente vê também aqui que foram 7 emissões já do fundo, tá? Então, em 2010, 11, 12, 13, 17, 19 e 21, é um fundo bem grande, a gente viu quase 4 bilhões de patrimônio, e ele conseguiu aumentar o valor referencial da cota aqui de R$ 100,58 para R$ 156,68. E aqui a gente tem as rendas distribuídas para quem comprou as cotas nesses períodos aqui. Então, se você investiu lá em 2010, você já recebeu mais de 100% de volta aqui só de renda distribuída e uma rentabilidade total de 193%. Então, você vê que é interessante. O fundo tem entregue um pouco menos agora recentemente, principalmente na rentabilidade total aqui. As cotas têm caído para quem investiu lá nessa sétima emissão, mas de qualquer forma é um fundo antigo, é um fundo que vale a pena ser estudado. É uma gestora grande, é uma gestora que tem já um nome respeitado aí no mercado. Talvez valha você estudar esse fundo aí para sua carteira. Lembrando, eu não estou recomendando que você compre ou venda esse fundo. Estou apenas aqui trazendo as informações sobre ele para te ajudar a tomar uma decisão mais informada, beleza? Aqui com relação à negociação, então é sempre um ponto que você deve observar nos fundos imobiliários. Então os volumes aqui representaram um total de 557 mil cotas negociadas, 2,31% do total de cotas do fundo, um volume médio diário aqui de 3 milhões e 355 mil reais e um volume médio diário aqui por negócio de R$ 976. Então cada negócio representa em média
quase R$ 1.000 aí de negociação. E a gente vê aqui o volume negociado em cinza, a cota mercado, que está aqui numa decrescente, né? Uma decrescente não tão acentuada assim, mas de qualquer forma está caindo a cota desde ali a leve retomada que a gente teve depois da pandemia no ano de 2020, mas a gente vê que a cota mercado mais reinvestimentos tem uma diferença considerável aqui, descolou lá em 2013, mais ou menos, 2012, e desde então tem ficado cada vez mais afastada, né? Isso aqui, lembrando, a linha de cima é considerando o reinvestimento dos dividendos e o valor da cota mercado, tá? Então é por isso que a gente fala daquele efeito bola de neve que é tão interessante, que você compra as cotas de fundos imobiliários e aí você reinveste esse valor que você recebe de rendimentos para poder receber mais dividendos e aí poder reinvestir esses dividendos também e aí criar esse efeito bola de neve. E como que a carteira imobiliária do fundo aqui, ele tem 21 propriedades, 12 edifícios comerciais, 9 centros logísticos, e eles apresentam essa divisão aqui, a receita por estado, Rio de Janeiro 17,65%, Minas Gerais 16,31%, e a gente tem uma concentração grande aqui em São Paulo, 66,4%, e com relação à tipologia, 55% dos imóveis aqui são logísticos e 45% escritório. Com relação aos contratos aqui, então, 55% atípicos, 44% típicos e o índice de reajuste IPCA 62% e GPM 37%. A gente vê que é um fundo bem diversificado, tem vários imóveis diferentes, diversifica também no tipo de imóvel, né? Tem uma divisão bem clara aqui entre imóveis logísticos e imóveis comerciais. Também os tipos de contrato estão bem divididos aqui entre típicos e atípicos. E a receita por índice de reajuste tem uma certa predominância do IPCA, mas o GPM também aparece, não é um problema muito grande aqui, e o prazo médio dos contratos é de 9,99 anos aqui, com data de vencimento e de revisionais nos próximos anos, conforme a gente vai ver no gráfico aqui abaixo, que é esse gráfico aqui. Então, o cronograma de vencimento dos contratos, mais de 75% aqui vence em 2026 em diante, e o revisional dos contratos tem 15% em 23, 21% em 2024, 7% agora em 2022 e em 2025, 2%. Então, de novo, é um fundo que tem imóveis diversificados em 3 estados diferentes, estados importantes para o nosso país. São imóveis de 2 segmentos, que um está em recuperação ainda, que é o segmento de lajes, e o outro é o segmento logístico, que dá uma certa estabilidade aqui, porque está no momento bom esse setor. Então a gente vê que também os contratos vencem num prazo médio aqui de quase 10 anos. Então é um fundo bem interessante com relação aos critérios que a gente tem aqui, né? De tempo de contrato, diversificação regional, diversificação por tipo de imóvel. Enfim, esse fundo tem vários pontos positivos para ele aqui. Outro ponto positivo que a gente vê é a evolução da vacância física e financeira, saiu de 13,38% a vacância financeira e 11,33% a física para os atuais patamares aqui. Diminuiu a vacância financeira pela metade e a vacância física. Aqui a gente tem uma projeção do incremento de receita conforme o término de vigência das carências aqui previstas nos contratos de locação firmados recentemente pelo fundo. Em junho de 2022, a gente vê aqui que vai ter uma receita adicional de R$ 96 mil. Em julho, agosto e setembro já passa para R$ 181 mil. Em outubro, 198. Em novembro, dezembro, janeiro, 265. E fevereiro já aumenta 282. Então, a gente tem um aumento aqui de junho de 2022 para fevereiro de 2023 já de quase R$ 200 mil. Bom, a vacância financeira aqui por segmento tem um problema claro aqui que a gente consegue ver, né? Porque o escritório em São Paulo, 8%, o escritório em Minas Gerais, 13%. A vacância financeira, então, nem existe no setor de logística, mas tem nos setores aqui de escritório em São Paulo, em Minas, só que o problema grande aqui é no Rio de Janeiro. Como a gente pode perceber, 79% da vacância financeira desse fundo é representada lá pelos escritórios que ele tem no Rio de Janeiro. Aqui o fundo possui mais de 90 inquilinos, são muitos inquilinos, essa diversificação é bem interessante porque eles podem sair, não vai afetar tanto assim
o fundo, dá para trocar os inquilinos de forma tranquila, né? E aqui a gente tem a distribuição dos contratos por setor. Então, o setor de serviços 9%, financeiro 8%, 31% comércio, engenharia 1%, indústria 35%, logística 3%, tecnologia 10% e outros 3%. Então, tem uma diversificação no número de inquilinos e uma distribuição boa também nos setores dos contratos. São muitos prédios que o fundo tem aqui, mas vamos dar uma olhada. São 12 edifícios, como a gente comentou, 9 galpões logísticos. Eu vou comentar aqui os edifícios de São Paulo, então fica na região de Pinheiros. São 3 imóveis em Pinheiros, um no Itaim, um na Paulista, Vila Olímpia, outro em Itaim aqui e na Chucre Zaidan. Esses são os edifícios, né? São os edifícios corporativos que esse fundo tem em São Paulo. São regiões nobres aqui da cidade de São Paulo, regiões de fácil acesso e que tem muita demanda por parte das empresas, então são boas localizações. Com relação aqui aos imóveis de Minas Gerais, então é um edifício comercial, Boulevard Corporate Tower, e o centro de distribuição em Pouso Alegre, então, é um imóvel corporativo e um imóvel de logística, e no Rio de Janeiro são 3 imóveis corporativos, então em Botafogo, no centro, em Humaitá, e o centro de distribuição Santa Cruz, que é um imóvel logístico que eles têm no Rio de Janeiro. E aqui, com relação a São Paulo, os imóveis logísticos que eles têm são esses daqui, então, em Sumaré, em Jundiaí, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Louveira e Cabreúva. Então, a concentração realmente é maior em São Paulo e esses 3 prédios aqui estão dando um certo problema para o fundo com relação à vacância. Aqui a gente tem as informações contábeis do fundo, então a receita potencial aqui de abril de 26 milhões 600 mil reais, a vacância de 1 milhão 600 mil reais, carências e descontos na casa de 900 mil reais, e a receita recebida aqui foi de 23 milhões 887 mil reais, teve uma receita não recorrente aqui, isso aqui foi algum tipo de multa, adiantamento, carência, enfim, essas receitas não recorrentes representam algo que não vai acontecer de forma constante no fundo. Aqui eles têm os recursos disponíveis para distribuição no mês de maio, então receita de aluguéis aqui, como a gente viu, 21 milhões de reais, 2 milhões de reais de receita de aluguéis antecipados, uma receita financeira de 1 milhão de reais, despesas condominiais com IPTU e outras despesas aqui, o resultado mensal de 20 milhões de reais. Aqui a gente tem um pouco de reserva, né? Eles separaram 2 centavos de reserva e distribuíram 20 milhões de reais, ou seja, 84 centavos por cota. E aqui é importante ressaltar que o valor total das receitas considera as antecipações feitas pelos inquilinos nesse mês, no montante de 1 milhão 800 mil reais, que no mês anterior foram realizadas antecipações do montante de 1 milhão 660 mil reais também. E aqui a composição do rendimento semestral, então a gente vê que a receita de aluguel tem se mantido estável aqui na casa de R$ 1, mais ou menos. A receita financeira tem se mantido também na casa de 5 centavos. Tem algumas multas aqui eventuais, algumas despesas também na casa dos 20 centavos também. De reserva, o fundo separou uma reserva nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março e maio, e outras receitas basicamente irrelevantes, a gente nem consegue ver direito aqui no gráfico. Mas o importante, o core mesmo aqui, é a receita de aluguel, está na casa de R$ 1. E se você for considerar essa média de despesas aqui de 20 centavos, então a gente tem uns 80 centavos aqui de recorrência de rendimentos. Aqui com relação ao fluxo de caixa, então de aluguéis 21 milhões de reais, você teve uma receita financeira de 1 milhão e 350 mil, compra de ativo de quase 4 milhões, benfeitorias 192 mil de custos aqui, de gastos, a taxa de administração de 3 milhões, a despesa de condomínio, IPTU e outros de 1 milhão 400 mil reais, distribuíram 20 milhões aqui, então o saldo final no caixa de 93 milhões de reais. E aqui o saldo disponível, né? Então, os rendimentos a distribuir de 20 milhões lá, a taxa de administração de 3 milhões e meio, quase, 44 milhões, quase 45 de recursos comprometidos com aquisição de ativos, investimentos, aluguéis e, enfim, benfeitorias, e o saldo disponível de 24 milhões 350 mil reais. Então é isso, se você gostou do vídeo, considere curtir aí, apertar o botão curtir. Eu vou deixar aqui nessa tela final um botão para você assinar o canal, caso não tenha feito isso ainda, e uma playlist com os fundos imobiliários que a gente já viu aqui no canal, assim como o último vídeo que a gente fez aqui no canal, para você continuar assistindo, caso queira. E é isso por hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!